Hoje a gente vai fazer de novo um exercício de futuro. O que será de nós quando a pandemia acabar? A gente está completando um ano de ensino remoto, de ensino mediado por tecnologia, por causa da pandemia, por enquanto sem muita perspectiva de saber exatamente quando todo esse processo vai acabar. Mas a gente sabe que um dia vai acabar, e eu gostaria hoje de comentar algumas coisas que estão acontecendo, algumas coisas que estão sendo apontadas como caminhos para o futuro, depois que a gente voltar à situação normal. A gente já comentou aqui no canal, há um ano atrás, quando essa pandemia começou, que a gente teve uma migração para o ambiente tecnológico que iria acontecer num prazo de 5 anos, de 10 anos, a gente não tem como saber, mas essa mudança tecnológica veio de repente. E quando esse processo acabar, a gente não vai voltar nas mesmas condições que a gente tinha antes da pandemia. A tecnologia chegou e chegou para ficar. O que vai mudar na relação entre professor-aluno, instituição-professor, entre as escolas, o modelo de ensino, o que vai acontecer de mudança? O que a gente tem percebido é que as empresas de tecnologia, as empresas que promovem essas soluções tecnológicas e as instituições de ensino, durante esse processo tiveram um avanço muito grande, tiveram um progresso muito grande, criando soluções, criando mecanismos de aproximar a educação, aproximar o professor ao aluno num ambiente remoto. Talvez duas coisas eu vejo que vão ficar muito presentes no futuro. Uma delas, e eu vou deixar aqui um link para vocês lerem o material a respeito, é chamado Experiential HyFlex, um nome bonito que é derivado de HyFlex, ou sala de aula híbrida, que não é exatamente o ensino híbrido. O ensino híbrido, o que é? É quando você tem uma parte do ensino feito à distância, remotamente, e uma parte presencialmente. Isso é o híbrido porque ele mistura o presencial com o à distância. A gente tem o completamente à distância, já tinha um curso que você faz, que está lá gravado, você vai lá e faz um curso completamente à distância. Isso é o EAD. Você tem o completamente presencial, que acho que não vai mais existir, que o aluno vai ter que ir na escola todos os dias. E você tem o híbrido, o ensino híbrido, que vai misturar o presencial com o à distância. Mas esse modelo HyFlex, ou sala de aula flexível, ele é um pouco diferente. Ele é chamado de modelo híbrido. Por quê? Porque o professor estará numa sala de aula, presencialmente, junto com alguns alunos, mas haverá outros alunos que vão se conectar naquela aula. Alunos que vão poder estar em outro lugar, em outra cidade, em outro país, eles vão se conectar àquela aula presencialmente. Então vai ser uma sala equipada com câmeras, equipadas com microfone e vídeo. Para aqueles alunos que estão presenciais, a interação é direta, e para aqueles alunos que estão virtualmente ali, que estão ligados pela tecnologia, eles vão interagir, e eles vão conseguir interagir devido a essas soluções tecnológicas que estão sendo criadas. Uma outra coisa que tem crescido muito são esses ambientes de gestão de aprendizagem. Várias plataformas, eu não vou nomear todas elas, mas praticamente todas as escolas hoje, elas têm um sistema de gestão de aprendizagem. Esses sistemas de gestão de aprendizagem, essas plataformas, elas trazem algumas vantagens. A primeira delas é uma possibilidade de um acompanhamento individualizado do progresso e do desenvolvimento de cada aluno. A gente, através da plataforma, tanto o aluno, quanto os pais do aluno, quanto o professor, eles vão poder
observar a evolução. O aluno vai poder se observar como ele está em relação aos objetivos, o professor pode acompanhar esse ritmo, e aí, coisas que a gente sempre disse, autonomia do aluno de ir gerenciando o próprio aprendizado, a responsabilidade dele, o ritmo sendo desenvolvido por ele. Então, essas plataformas, elas vão trazer, e estão cada vez mais sofisticadas nesse sentido, elas vão trazer essas possibilidades desse acompanhamento mais individualizado, o que é muito positivo. O que a gente não pode se esquecer é que o ser humano, ele se desenvolveu, ele aprendeu a aprender através da interação direta. A evolução do nosso cérebro, ela sempre aconteceu pela interação direta e não pela tecnologia. A tecnologia, ela é uma ferramenta que pode ajudar, mas ela é uma ferramenta. Nada substitui a possibilidade da interação. Essa interação que a gente tem através de uma máquina, embora nessa situação de distanciamento social ela esteja sendo muito útil e muito proveitosa, mas a gente já percebe que algumas coisas estão faltando. Eu mesmo tenho percebido que muitas dessas interações e muitas das atividades dos alunos que acontecem no ambiente presencial, no contato direto, elas estão se perdendo. Como o computador facilita uma série de coisas, o aluno prefere usar o computador em detrimento de outras ferramentas. E o computador não consegue responder tudo sempre a todos os momentos. Essa interação via máquina, ela é necessariamente limitada. O que as empresas tentam fazer é diminuir essa distância, mas, na verdade, o nosso cérebro se desenvolveu dessa maneira, nesse contato, nessa troca, nesse processo de questionar o aluno, do aluno questionar o professor. Assim, esse contato humano é que nos fez chegar até aqui. E a gente colocar o computador numa interface, ou seja, a gente colocar o computador no meio, ela pode tirar coisas que são importantes. Por exemplo, a possibilidade de coordenação motora, mesmo em alunos adultos de ensino superior. A gente percebe que, por tudo poder ser feito no computador e ser feito, ele vai perdendo essa coisa mais concreta, de perceber concretamente, de ter o contato direto, de ter a escrita, de perceber no desenho a possibilidade do raciocínio, a possibilidade da ampliação do raciocínio. Então, a gente não pode colocar a tecnologia como um fim. Já comentamos isso, inclusive, no vídeo anterior. Colocar a tecnologia como um fim é um erro, é um perigo. Eu estou deixando também um outro artigo, que é uma entrevista do Dr. Miguel Nicoleles, um neurocientista, talvez hoje um dos maiores cientistas vivos do Brasil. Ele comenta exatamente sobre esse processo de intermediação do computador. O quanto que as nossas crianças e os nossos jovens podem perder por essa falta de contato e por essa intermediação que muitas vezes pode exercer um certo fascínio e que, na verdade, elas não podem substituir totalmente o contato humano. Isso é muito importante. Isso também vai estar ali na descrição do vídeo para quem quiser ler. Uma outra questão que é muito importante é que tudo isso amplia as possibilidades. O fato de você poder dar uma aula com um aluno presencialmente ou não, um aluno que está em outro lugar, um aluno que está em outra cidade, outro país, isso amplia as possibilidades. Então, a gente corre o risco de achar que isso está democratizando o ensino. Mas a gente tem que tomar cuidado nisso também, porque, na verdade, essa democratização, ela acontece para uma parte das pessoas. As pessoas que têm menos acesso, elas não estão participando dessa democratização. Por quê? Porque muitas vezes, imagina uma família com 2 filhos, com 3 filhos, que tem um computador só. Como é que você possibilita essa interação? Uma família que tenha o acesso à internet limitado. E por falar nisso, eu vou deixar aqui também uma reportagem que saiu esses dias
de que o governo brasileiro simplesmente vetou um projeto de lei que obrigava o governo a pagar pelo acesso gratuito à internet para professores e para alunos. Isso é um verdadeiro crime, porque isso prejudica justo as pessoas que têm menos possibilidades e que já naturalmente têm mais dificuldades no acesso ao conhecimento. E agora a gente está reforçando essa diferença, a gente está reforçando essa desigualdade. A desculpa para o veto a esse projeto foi o famigerado teto de gastos que foi aprovado no governo Temer e que ainda está em vigência. Obviamente, para pagar juro de banco, não existe teto de gastos. Agora, para a educação e para a saúde, existe. Eu gostaria até, inclusive, de saber qual é a opinião sobre isso do ilustríssimo senador Cristóvão Buarque, ex-senador da República, que votou a favor do teto de gastos e que se diz defensor da educação. Agora, o voto dele está ajudando a prejudicar a educação, a acelerar as nossas desigualdades. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a presença da tecnologia e, principalmente, com o fato de que o acesso à tecnologia tem que ser também democratizado. Então, pessoal, eu gostaria também de saber qual é a opinião de vocês. O que vocês acham dessa presença da tecnologia? O que vocês acham das políticas do governo? Enfim, vamos discutir um pouco aqui. Escrevam nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com os amigos e deixa seu joinha. A gente se vê por aí. Até a próxima.